Agradeço, Senhor, e imploro, em nome de Jesus, como faço todos os dias, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração estejam sempre na Tua santa e augusta presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Esse texto lindo que já foi muito bem lido pelo reverendo Everton, muito conhecido, acho que desde quando somos crianças, aprendemos na escola bíblica dominical, então é fácil de caminharmos hoje nesse texto, porque nessa pedagogia construtiva nós conseguimos sim fazer uma imagem mental do que aconteceu aqui, nessa belíssima passagem em que Deus põe à prova o patriarca da fé, o Abraão, nosso Abraão. E eu falo isso porque eu não vou reler o texto, mas deixe sua Bíblia aberta, ou seu smartphone, se ele for convertido, ligado aí, porque tem smartphone por aí que não é convertido muito não, mas deixa pelo menos, né, tira um print desse texto, deixa ele aí. E no contexto dessa linda história, em que aquele que é sobre tudo e todos, como cantamos, ele resolve pôr à prova um filho seu, Abraão. E eu fico a imaginar, caminhando por esse texto, como nós estamos, como eu falo nós, eu digo, não nós episcopais, mas quando eu falo nós, é o mundo lá fora, nesse liberalismo teológico desenfreado, como as pessoas têm se distanciado da Escritura. Eu aprendi um termo chamado adequação gospel. É porque estão querendo colocar jeitinho para tudo, procurando modismos para atrair as pessoas. E algumas vezes nós temos visto até cristãos utilizando recursos para descobrir a vontade de Deus, só que de uma maneira que lá pelas tantas não é para descobrir a vontade de Deus, é para fazer o que elas querem. Querem apenas uma chancela. E começam a confundir as coisas, e aí acaba virando não mais o texto lido, mas a sua impressão, a minha impressão, a sua leitura, a minha leitura dos fatos, das circunstâncias, e não do Senhor. Ou seja, o que nós mais vemos hoje é uma expressão muito conhecida: individualismo subjetivo. Se você já é uma pessoa individualista, já está sofrendo, porque nós aqui, povo de Deus, não somos individualistas, somos povo de Deus. Imagine você sendo uma pessoa individualista e ainda mais subjetiva. É aquela história, o seu Deus é o seu Deus, o meu Deus é o do meu jeito, né? Começam a moldar a Deus. Mas como então nós podemos definir essa expressão, a vontade de Deus? Como, bispo? Olha, esse termo aqui, vontade de Deus, não é simples não de se definir. Nós encontramos ele no Antigo Testamento, e quando nós lembramos sobre ele no Antigo Testamento, nós vemos aqui a vontade de Deus sendo feita através do plano eterno dele e os decretos dele. Isso é a vontade de Deus no Antigo Testamento. O profeta Daniel fala, em Daniel 4, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? O plano é perfeito. Não é preciso alguém chegar para Deus e falar, Deus, qual é a tua vontade? A vontade dele é a vontade dele. No Antigo Testamento nós vemos a vontade de Deus diretamente ligada ao seu governo soberano, ao seu governo eterno sobre o mundo. E quem reforça isso é Abacuque. Abacuque 2:3, que se apressa para o fim e não falhará. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que as coisas estão ficando piores. Eu acho que vocês devem estar escutando isso por aí. Está tudo ruim. Economia ruim, não sei o que ruim.
E eu tenho aprendido agora a glorificar a Deus por isso, porque eu sei que o plano dele está sendo cumprido. Não é para ficar melhor. O mundo, ele jaz no maligno. O mundo não reverteu. No Antigo Testamento você vai entender a vontade como plano soberano. No Novo Testamento, a vontade de Deus também é mencionada, mas agora em relação à sua imutabilidade. E quando ele dá o seu conselho eterno. E aí você abre depois em Efésios 1, de 9 a 11. Está ali o beneplácito de sua vontade, toda aquela história linda que o apóstolo Paulo fala. Ou seja, Deus tem um plano perfeito. E aí você lê a palavra perfeito no Novo Testamento como adequado. E com esse plano é trabalhado, e como esse plano é trabalhado, nós conhecemos também como a sua vontade. O plano vem sendo dia a dia trabalhado em mim e você, e em você. E aí você vai conhecendo, e aí é de fato a vontade de Deus. Mas olha, amados, a vontade de Deus não se restringe aos seus decretos imutáveis, ou o beneplácito de sua vontade, mas também a sua providência geral. Deus tem nos sustentado. Deus tem livrado a igreja dele. Deus tem protegido. Deus tem provido a igreja dele. E no dia que nós aprendemos a viver como o apóstolo Paulo viveu e escreveu lá em Atos, uma frase que talvez você escute ou fale, mas é diferente da teoria e da prática. É muito diferente você falar e viver. Atos 18, 21. Se Deus quiser, eu voltarei a vós outros. Se Deus quiser, eu voltarei a vós outros. Paulo estava aqui numa situação, não sabia sobre o seu futuro, se voltava ou não a Éfeso, mas quando você fala essa expressão, quando você vive o se Deus quiser, você primeiro vai retirar o se eu quiser. É se Deus quiser. São Tiago também fala, nos instrui para orarmos assim, Tiago 4,15. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Pois bem, utilizar essa expressão vontade de Deus, no que tange as decisões dele, em escolhas específicas, em que estamos indecisos, tem muita gente entrando nessa vibe, mas de uma maneira equivocada, muito equivocada. Sabe o que é aquela história de sede por sinais? Deus me dá uma resposta. E Deus fala, refala, mostra, incomoda, tira o seu sono, manda você ler. As pessoas, e você, mas Deus, me dá mais uma prova, eu quero uma prova. Meu filho, minha filha, está na sua frente e você não enxerga, porque eu quero uma prova, um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Tem muita gente entrando nessa vibe equivocada aí. E eu lembro da igreja primitiva, um momento em que os discípulos experimentaram uma espécie de desorientação, não sabiam quem ia escolher para ficar no lugar de Judas, Iscariotes. E aí em Atos 1:24, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Eu queria que você colocasse no seu coração uma coisa. Quando nós falamos em descobrir a vontade de Deus, nós estamos desejando a direção divina sobre escolhas específicas. E tem que ter muito cuidado sobre isso. Porque esse termo de vontade de Deus, ele deixou de ser utilizado desde Pentecostes para cá. Só que tem muita gente resgatando isso, da forma que ela acha que deve ser. Os apóstolos, sobre os quais a igreja foi fundada, não ensinaram que devemos buscar a vontade de Deus dessa forma. Mas o Novo Testamento nos oferece um método. E é esse método que o Espírito Santo fala hoje para mim e para você. Sobre a orientação do Pai, primeiro passo, no relacionamento íntimo, pessoal com Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Essa é a fórmula. Só sai assim. Você só vai descobrir a vontade de Deus dessa maneira. Debaixo da orientação do Pai,
você tendo agora um relacionamento íntimo, pessoal com o Filho, por intermédio do Espírito Santo. Parabéns, você agora vai ouvir de fato a vontade de Deus para a sua vida. Mas como descobrir essa vontade, bispo? Primeiro, Deus não é um gênio, nem aquele mágico que faz assim e as coisas, né? E cada vez que nós vemos pessoas buscando sinais específicos de Deus, clamando por alguma prova, algum sinal, isso revela uma imaturidade espiritual muito grande. É como se você fosse um Gideão dos dias atuais, moderno. Como alguém que não consegue apenas crer na verdade como ela se apresenta, mas necessita de sinais especiais, miraculosos, como símbolo da autoridade divina. E aí daqui a pouco toda hora, eu penso assim, Senhor, como Tu és paciente com essas pessoas, que toda hora fala, me dá um sinal, me dá um sinal. Quer sinais? Em Hebreus 11, nós vemos o resultado da fé para 3 heróis aqui mencionados, no capítulo 11 do livro dos Hebreus, dos judeus. Abel creu em Deus e morreu. Enoque creu em Deus e não morreu. Noé creu em Deus e muitas outras pessoas morreram. E o que tem esses três um com o outro a ver? É porque os três tiveram algo em comum. Creram e agradaram a Deus. Por isso, a busca do conhecimento da vontade de Deus precisa se basear no relacionamento com Ele. E esqueça essa história de sinais. Não precisa disso. É um relacionamento com Ele. Quer um exemplo maior? O reverendo Everton acabou de ler esse texto. Eu não vi aqui Abraão pedindo um sinal. Não tem isso aqui. E ele poderia pedir, porque ele estava ali com o coração cheio de amor por esse filho tão esperado, tão querido, tão aguardado. Só que ele é colocado à prova. Abraão esperou décadas para que Deus cumprisse essa promessa. E através de Isaac viria uma grande nação. Só que, de forma súbita, tudo mudou aqui. Imaginemos a cabeça de Abraão nessas noites que antecediam, porque ele sabia o que ia acontecer. O filho não sabia, os servos não sabiam, mas ele sabia. O que passou na cabeça de Abraão? Será que ele ficou pedindo, me dá um sinal? O Senhor, não vou aguentar, me dá um sinal, confirma, Senhor, confirma. Não! Ele descansou na vontade de Deus, porque ele sabia em quem cria. Abraão é um homem velho aqui, sem expectativa mais de ter filhos. E nós sabemos que é triste quando um pai morre e deixa seus filhos sozinhos, mas muito mais triste ainda é quando o filho morre e deixa os pais sozinhos. Abraão ali, caminhando, preparando o material, subindo. E é fato que o texto fala do seu exercício de fé para os servos. Olha, fiquem aqui, porque eu vou com ele e voltaremos. Isso é uma prova de sua fé, porque ele é o patriarca da fé. Mas ele não pediu sinais. Ele não ficou pedindo prova. Quando amadurecemos para esse ponto, amados, na nossa vida cristã construtiva, que assim deve ser, devemos estar sempre desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor, como diz o apóstolo Paulo. Nós aprendemos a não mais pedir sinais e viver a vontade de Deus para a nossa vida. E melhor ainda, é quando essa vontade é contra a nossa própria vontade. Aí é que é melhor ainda. Eu lembro da história de um camarada que estava no quartel. Ele era um cristão, um homem de oração. E ele tinha o hábito de todas as noites, quando ele terminava todo o seu serviço, ele parar para orar. Só que isso começou a causar um desconforto em outros colegas.
sentiam-se incomodados, porque ele estava orando ali, às vezes em voz alta, às vezes em voz baixa. E um desses colegas dele, muito incrédulo, desconcertado também, desorientado com essa rotina religiosa, ele começou a provocar esse rapaz. Ele não dava ouvidos, ele continuava ali, até a sua prática diária, noturna de oração. Só que teve um dia, e eu acho que esse soldado era episcopal, viu? O outro camarada, com raiva dele, chegaram de um trabalho na selva, tudo melado de lama, não tinha demora. Quando os arrogantes iam deitar, ele orava. Nesse dia, um cara muito chato pegou a bota dele, toda suja de lama, pesada mesmo, e lançou sobre a cabeça desse soldado. A pancada foi grande. Mesmo assim, ele olhou para quem o lançou e continuou a orar. E aquilo incomodou quem jogou. Porque quando amanheceu outro dia, quem tinha jogado a bota no episcopal, quando se levantou, olhou, a bota dele estava limpa e engraxada. E ele começou a perceber, o que é que tem de diferente nesse menino aí, nesse soldado, né? O que é que tem de diferente nele? O que tem de diferente em mim e em você é quando começamos a ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque se fosse humanamente falando, a bota voltaria na mesma velocidade de volta, ainda mais com as 2, 3 tapas, era aquela briga, e os 2 presos. Mas ele respondeu de uma forma amorosa. Queridos, a fé necessária para obedecer a Deus em qualquer circunstância, ela é notável. O que é que Deus fez aqui nesse texto? Deus deteu a mão de Abraão. Disse: Abraão, Abraão, não aplique um golpe de faca sobre Isaque, não. Tem um substituto ali para ser sacrificado e abençoar a sua descendência. Por isso, em nome de Jesus, em vez de você ficar buscando essas novidades de hoje, esses pacotes espirituais aí, sabe, que as pessoas têm oferecido de forma escancarada, de forma desvairada, de forma suja. Não existe nada melhor do que eu e você descansarmos na vontade dEle, próximos dEle. Essa história de você estar todo dia perguntando qual é a proposta de trabalho que devo aceitar, e é uma preocupação tremenda com o dia de amanhã, é uma preocupação tremenda com tantas coisas que são fúteis, pequenas, ínfimas. E Ele tem uma coisa muito maior para nos dar: esse descanso na proximidade dEle. Tem muita gente hoje num processo de adivinhação gospel, como se fosse desvendar uma mensagem oculta de Deus, e Deus tem falado de forma tão clara, e as pessoas: me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Eu tive o privilégio, nesses dias de descanso e higiene mental, de fazer uma viagem com a Elisângela. Eu sei que muita gente sabe porque ela saiu postando, né? Eu dizia: minha filha, não coloque tudo não, porque o povo vai saber onde a gente está. E domingo passado eu tive um privilégio, uma alegria, uma honra de cultuar o Senhor na missão Bom Pastor, lá em Portugal, com o reverendo Fernando. Uma igreja linda, iniciando ainda. Só que nós temos que respeitar a cultura dos locais que estamos como missionários, né? Eu achei estranho que a gente não usa alva lá, não, porque ainda tem muita idolatria em Portugal, e a igreja romana ela meio que persegue, né? Mas não tem problema. E eu lembrava, não domingo passado, mas no outro domingo eu estava em outro local, e a Elisângela foi fazer um curso, e eu fiquei andando ao redor lá, e encontrei uma igreja antiga, linda, histórica, e era
5 da tarde aqui, mais ou menos. Eu lembrei do culto. Entrei sozinho, aquela imensidão, imagens lindas lá, uma igreja bem histórica. E me sentei e adorei ao Senhor ali. Porque para se adorar não existe limites geográficos, não. É coração sincero. Eu chorei, eu lembrei, porque eu sempre digo, e quem passa um tempo longe como passamos, é bom demais viajar, mas é melhor ainda voltar para o cantinho da gente. É melhor ainda voltar para a nossa casa, aqui eu estou em casa. E feliz hoje porque eu vi, e quando eu entrei eu achei estranho, uma claridade diferente, né? Aí eu perguntei ao engenheiro, o reverendo Vaval, o que foi que houve? As luzes diminuíram e o foco aumentou. É milagre, né? Mas a gente já percebe também essa mudança. Não só externa, mas interna. Não existe nada melhor do que descansarmos na proximidade dele. Concluindo, domingo só estava eu e o reverendo Fernando. O rapaz do louvor lá estava trabalhando, não pôde louvar. Então o Fernando tocou o violão e eu ainda fui também estragar o violão no final. Mas aí, quando eu estava junto dele, disse, reverendo Fernando, quando eu falo concluindo na catedral, para você se levantar e já tocar. O povo vai aprender isso lá também, né? Mas olha, fazendo um resumo de tudo isso que aprendemos hoje, sobre o conhecimento da vontade de Deus, sobre aquilo que Deus fez com Abraão, sobre aquilo que não devemos fazer, essa história está pedindo sinais, sinais, sinais. É saber que Abraão descansou na vontade do Senhor, estava pronto ali. Mas quando você voltar para a sua casa hoje, voltar ao seu convívio normal, quando você estiver com a dificuldade de compreender, será que o que eu estou fazendo é a vontade de Deus? Preste atenção nisso. Faça esse autoexame. São pequenos passos aqui. Primeiro, você começa a fazer um exame de como Ele chamou você para viver. Como é que Ele chamou você para viver? Isso é uma pergunta muito pessoal. Você vai fazer para você mesmo. É o primeiro passo de conhecer a vontade de Deus. Examinar como Ele te chamou para viver. O outro passo é relacionado aos seus motivos. Quais são os seus motivos? O que é que você tem buscado? O que é que você tem se desdenhado, gastado suas energias? Qual é a tua motivação? O outro passo é o que Ele te preparou para fazer. Como Ele te chamou para viver, os seus motivos, o que Ele está te preparando para fazer. O quarto é onde você está na caminhada com Cristo. Onde você está? Longe dEle? Juntinho dEle? Ou você passou à frente dEle para fazer suas vontades? Ou você está gritando por um sinal? Onde você está na caminhada com Ele? E por fim, abra os seus ouvidos para o que Deus está te falando por meio da palavra dEle e do seu povo. Abra os seus ouvidos. Esquece sinais. Mergulha na palavra, mergulha na experiência de Abraão. Viva como Abraão viveu de fé em fé. Não tenha medo nem tenha vergonha. Entregue-se. Seja capaz de dizer, eu não tenho mais condições. Seja capaz de assumir que errou muito pedindo sinais que não precisavam ser pedidos. Reconheça que Ele é o provedor e provedor que provém. Que não deixa, nem nunca deixou um justo mendigar. Nunca deixou, nem deixará. Porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Quais são os seus motivos? Onde você está na caminhada? Por isso, fecha teus olhos agora. Senhor, nós
te louvamos por tua palavra, te louvamos por quem tu és. Não estamos aqui atrás de bênçãos. Se o Senhor quiser, o Senhor nos dá. Amém. Se o Senhor não quiser, o Senhor não dá. Amém também. Estamos aqui na tua casa, te adorando e agradecendo a ti pelas provações, pelo amadurecimento espiritual. Te pedimos perdão, Senhor, por tanto tempo perdido, procurando sinais, provas, como se a tua vontade não fosse suficiente para nos convencer daquilo, primeiro, de quem somos e do que precisamos também. Senhor, retira de nós aquilo que não te agrada, aquilo que nos impede de um relacionamento, porque é o primeiro passo, a experiência, o relacionamento contigo. Ouvir a tua voz, louvar o teu nome, viver a cada dia a luta diária, de fé em fé. Ensina-nos, Senhor, a ser como Abraão, a ter essa fé como patriarca da fé. Ensina-nos, Senhor, a reverberar o teu evangelho, a mostrar aos quatro cantos do mundo, Senhor, que apesar das pancadas que porventura recebamos, da bota suja cheia de lama na cabeça, das violências, tu nos sustentas, Senhor, porque estamos sempre em oração. E transforma, Senhor, tudo aquilo que necessita ser transformado através da tua graça, do teu amor, do teu perdão, da tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a cada dia que envelhecemos fisicamente, temos a oportunidade de nos rejuvenescer em tua palavra, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, fazendo com que sejamos cristãos autênticos, não dependentes de sinais miraculosos como comprovação de fé, não dependentes, Senhor, de A, de B ou de C, mas unicamente dependentes de Ti. Jeová Jireh. Obrigado, Senhor, por cada família, por cada filho e filha que compreenderam a Tua mensagem. Que eles possam carregar para as suas vidas, para as suas famílias, Senhor, para os seus vizinhos, onde quer que eles estejam. Que eles possam levar essa mensagem de salvação, o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu providenciaste um substituto para cada um de nós, que não ficou preso naquela cruz, mas ressuscitou, está sentado à Tua direita, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo que nos consola, que está no meio de nós também. Obrigado, Senhor. Nós oramos, não em nosso nome, mas unicamente por meio e em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor.